Uma pessoa perguntou, para que a gente faz essas oferendas no altar? Para os Budas ou para os Bodhisattvas? E outras pessoas perguntaram também sobre outras classes de seres realizados dentro do budismo, né? Então, particularmente os seres realizados na tradição Vajrayana, que se resume a Siddhas e Vidyadharas, né? Então a gente vai percorrer um pouco assim alguns desses títulos e nomes de seres realizados dentro do budismo Vajrayana, e por extensão, né, o Vajrayana ele é uma forma de Mahayana e ele contém o Hinayana. Quando a gente está falando do Vajrayana, é impossível deixar de falar, né, do budismo de forma geral. Então, quem quiser pedir os cartões, é só enviar o endereço aqui para esse e-mail. E se quiser fazer uma contribuição para esse canal ou para o envio dos cartões, né, pelo menos para cobrir o custo do correio, é nesse endereço aqui que tem informações de PayPal, PagSeguro e depósito em conta corrente em alguns bancos, né? Então, por favor, quem quiser ajudar. Outras formas de ajudar o canal é se a pessoa puder curtir o vídeo, né, puder assinar o canal, né, subscribe ali tem um botão assim no YouTube lá que a pessoa ela entra no canal, né? Não tem custo nenhum e ajuda bastante o canal. Curtir os vídeos também ajuda bastante o canal. Divulgar nas redes sociais para quem vocês acham que está interessado nisso. E também, né, comentário eu não. Eu tenho medo de pedir para as pessoas comentarem, porque comentário é uma coisa muito delicada, né? Então muitas vezes eu modero o comentário por um motivo pequeno, assim. Se a pessoa quer conversar comigo, o melhor caminho é esse e-mail aqui, fazer perguntas, sugestões e assim por diante. Não deixem de comentar também, mas tenham em mente que é possível que eu modere, ou seja, que esses comentários não sejam legíveis para todo mundo. Às vezes por um motivo bem trivial. Então, também não esquentem por causa disso. E mesmo que comentem, mandem e-mail, né? Para assegurar que vai obter alguma resposta. Né? Muita gente falou sobre essa questão dos arhats versus os bodhisattvas, né? Então a gente tem o ideal de realização no Shravakayana é o arhat, que significa valoroso, né? É um ser de valor. No Tibete, né, a palavra arhat foi traduzido como o equivalente a destruidor do inimigo. O inimigo são, né, as aflições, são os kleshas. Então ele destruiu completamente as aflições e atingiu esse estado de arhat. Ele não vai ter mais raiva, ele não vai ter mais orgulho e assim por diante. Então ele saiu do samsara, está fora, né? Não conta mais. Porém, embora os arhats tenham muita compaixão, embora os arhats sejam capazes de ajudar, bastante de ajudar os seres, principalmente quando eles estão vivos, depois que eles atingem o nirvana, eles ainda têm algum benefício, alguma influência sobre os seres, mas é muito pequena. Então, em comparação com o Bodhisattva, eles beneficiam muito pouco os seres. Então, o Bodhisattva, desde o início do caminho, ele pratica não para atingir um estado de liberdade perante os kleshas, perante o samsara, ou apenas isso, mas principalmente para levar os outros seres a esse estado, principalmente para levar os outros seres ao estado dele, que é um estado de liberdade perante o samsara e o nirvana. Igual liberdade perante o samsara e o nirvana, indo além dessa noção de realização mesmo. Né? Então o Bodhisattva já está num limiar assim fantasmagórico, não, a gente começa a falar em não dualidade dentro do caminho do Bodhisattva. O que poderia haver mais do que isso, né? Então a gente tem esses praticantes, digamos assim, tem um grau de praticante que é um bodhisattva. Um bodhisattva tem vários níveis, tem bodhisattvas com níveis realizadíssimos, né? E a gente tem esse expert, o bodhisattva que tem essas capacidades especiais, esses poderes, esse jeito de ajudar os seres que é muito efetivo, né? Então ele tem algumas vezes a expressão poder mágico é usado, né? Mas isso pode ser uma coisa mais óbvia como um poder mágico, mas a gente está falando assim também de um bodhisattva um bodhisattva particular que tem essa capacidade extraordinária, fora do comum, de beneficiar os seres. Não é assim, não é o que nós esperamos no dia a dia. Então, esses bodhisattvas a gente chama de siddhas. Né? Então, lá no caminho do Vajrayana a gente vai encontrar seres, né, que têm essas capacidades extraordinárias de trazer benefício e assim por diante. Porém, aí esse é o ponto também importante, só atingir certas capacidades psíquicas, sei lá, capacidades, poderes paranormais, sei lá o que, não quer dizer nada, né?
Então a pessoa pode não ser um Bodhisattva, pode ser não ser um Arhat, pode não ser nada, e ela pode ter esses poderes por vários motivos, né? Então só a pessoa curar, né? Então às vezes, por exemplo, mas o tal lama ele é bom porque ele tem poder de cura. Não quer dizer nada, né? Poder de cura qualquer, né, ser não espiritual pode ter. Então, só por isso não se pode dizer que ele seja um detentor de sabedoria, não se pode dizer que ele tenha linhagem pura, não se pode dizer nada sobre ele. Então, esses poderes eles não querem, não implicam, né, uma conexão verdadeira com a tradição, com a condição autêntica. Então, quando a gente está falando em Siddha, a gente remete à palavra Mahasiddha, que é aquele que obteve o Siddhi Supremo, obteve, né? Então, Siddhi, a gente não traduz como poder mágico, traduz como realização. Então, são seres que têm realizações espirituais, consumaram certas práticas, e dessa forma podem ajudar os seres, né? Então, um ser que consumou a prática definitiva, então, Mahasiddha é o quê? Não é diferente de um Buda. Ele atingiu o estado definitivo. Então, a gente tem Arhat como ideal do Shravakayana, Bodhisattva como ideal do Mahayana e Mahasiddha como ideal do Vajrayana. E aqui a gente também tem um pouco a característica externa deles, né? Então a característica externa do Arhat é uma pureza ética incomparável. Então eles são aquele pessoal que a gente realmente acha que são os budistas, né? O pessoal rigoroso, sereno, que não comete nenhum tipo de não virtude, que não parece em nada extrapolar, nada que a gente consiga entender como algo que é o mais parecido com um religioso que a gente entende, assim. Então a pessoa é realmente muito correta, né? Aparentemente, na aparência e na verdade. Então nos dois âmbitos ele tem essa, mas é focado nessa aparência de ser correto, aparência de ser perfeitamente moral, assim, né? O Bodhisattva, a preocupação dele, embora ele não se diga, não se possa dizer de forma alguma que no caminho do Bodhisattva é correto cometer não virtude, não é. A ética é a mesma do caminho Shravakayana. A gente mantém os mesmos pontos de ética. Mas a ênfase numa aparência de perfeição ética, ou a ênfase nessa demonstração ética assim, do Shravakayana, não existe tanto isso. Então a gente encontra muito mais Bodhisattvas que têm uma vida de família, uma vida normal, uma vida de família, assim, uma vida convencional. Assim. Já os Mahasiddhas, daí a gente vai partir para estilos de vida pouco convencionais. Então, como eles têm essa capacidade extraordinária, eles não respondem às nossas expectativas e algumas vezes eles podem ser ultrajantes. Algumas vezes eles podem nos parecer... Em certo sentido, o Siddhi do Mahasiddha é manter a fé das pessoas quando ele não parece ser grande coisa ou ele não parece ser mais puro espiritualmente, mais puro moralmente, né, do que ninguém, ou mesmo... Né, porque a gente tem essas expectativas. Uma pessoa religiosa, ela não come carne. Uma pessoa religiosa, ela usa branco, ela está sempre de banho tomado, ela ou é pobre, ou ela é uma classe média assim que não fere a ninguém, né? Ou talvez ela seja, né, abastada, talvez a gente tenha uma percepção da pessoa ser... A gente tem várias percepções do que poderia ser uma pessoa pura moralmente, uma pura... a gente tem todas essas preconcepções. Os Mahasiddhas, eles vêm e eles acabam com isso. Então, há Mahasiddhas em todas as categorias de seres. Enquanto os Arhats, eles são monges e eles são seres, de certa forma, retirados do mundo, e eles são seres extremamente com essa aparência moral muito forte, aparência de moralidade. Não só eles são morais, mas eles têm uma aparência de moralidade muito forte, ou do que a gente tem uma expectativa do que eles sejam. E daí, no Mahayana também, os Bodhisattvas, eles têm essa moralidade, mas eles... Às vezes eles têm uma aparência mais comum, mais próxima do que nós esperamos. E algumas vezes, em casos extremos, o Buda diz para eles renascerem em lugares degradados e assim por diante. Daí a gente vai começar a encontrar esses seres realizados, os Mahasiddhas, nas situações mais estranhas do mundo possíveis. Então, é muito engraçado que as pessoas se dirijam a alguém que pratica o Vajrayana e falem assim, mas eu tenho uma vida assim, assado, como é que eu vou praticar a espiritualidade? Daí a gente faz um mapinha assim, dos seres realizados no Vajrayana. E a gente pensa, mas fulano trabalhava num prostíbulo, mas Beltrano era professor universitário em Nalanda, mas Cicrano era um monge, e o outro lá era um rei,
e o outro lá era, sei lá, tecelão, e um era jogador, um era velho. Tem vários lugares em que se encontram esses. E qual é a característica central deles? Eles tomam o ensinamento de um guru autêntico, e eles seguem essa linhagem, fazem essa prática. Às vezes essa prática ela pode ser incluída no trabalho cotidiano deles, né? Então, de acordo com a instrução do guru, o guru dá uma prática que eles conseguem fazer em meio à atividade cotidiana deles. Então, quando a gente ouve essa coisa de prática na vida cotidiana, a gente pode pensar assim, praticar as paramitas, praticar o caminho do Bodhisattva. Mas daí tem instruções também dentro do caminho da sabedoria, né, no caminho do Vajrayana. Por que a gente fala o Vajrayana é o caminho da sabedoria? Porque o Shravakayana é o caminho da ética. O Bodhisattvayana é o caminho da compaixão, e a gente pode dizer do estudo e da vacuidade também. Então, a gente pode dar essas três características. Análise, né, análise intelectual, aplicação de antídotos, é outra característica do caminho Mahayana. Então, né, a pessoa vai praticando, se ela tem raiva, ela gera compaixão e assim por diante, né? Então, o caminho Mahayana ele tem um processo ali, e tem esse processo está ligado à atividade de entender o Dharma, e a atividade de analisar as coisas, e a atividade de aplicar antídotos e assim por diante. Aí no Vajrayana a gente vai usar a própria sabedoria como caminho. Então, o aspecto de sabedoria é mais importante. Ética, né? O que a gente chama de meditação, ou aplicação, ou bhavana, ou cultivo no Mahayana. Então, comportamento, prática formal e a própria sabedoria, né? Então, no caso do Vajrayana, a gente aplica a própria sabedoria. É óbvio, a gente vai ter várias práticas formais, como eu disse com relação ao Mahayana, não é o caso de que esses seres do Vajrayana não sejam a ética. Não, eles estão praticando, né? O Guru Rinpoche, ele tem os 3 mantos. Ele tem um manto monástico, ele tem um manto de um pai de família, que representa o Mahayana, e ele tem um manto de um rei, que representa uma coisa que seria muito esquisita para um budista, né? Que é manter uma posição política exaltada, por exemplo, né? Então, é um dos exemplos de posição esquisita para um budista. O Dalai Lama é um monge isso tem a ver diretamente com o ensinamento Vajrayana. Então não é assim comum a gente ver o pessoal que pratica o Mahayana não entendendo o que está acontecendo, né? Esses aspectos deles vão dizer, mas isso aí é um adendo esquisito dentro do budismo. Isso é só coisa cultural, isso só pode ter vindo de outra religião. Ou veio do hinduísmo, ou veio do Bon, né? E a gente vai falar, isso daí é posterior e é mistura, né? Então, os 2 xingamentos que tem. Agora, quando a gente vai ver da onde vem essa tradição do Vajrayana, né? A tradição do Vajrayana ela vem dos lugares do cerne do budismo, de onde o budismo foi mais bem sucedido, que é no centro da Índia, antes da invasão muçulmana. O que tinha lá? Tinha uma vasta atividade intelectual, tinha universidades budistas, tinha, né, ao contrário dos países circundantes, como a China, o Tibete, o sul da Ásia, o Japão, etc., que hoje em dia mantém o budismo porque o budismo foi expulso da Índia. Naquela época, antes do ano 1000, do ano 200 até o ano 800, foi onde o budismo mais floresceu em termos de sua capacidade de produzir texto, discutir, debater com o mundo e assim por diante. Então esse aí era o ápice, o período clássico indiano, né? Nesse período clássico indiano é que o Vajrayana se desenvolve. Então o Vajrayana não nasceu no Tibete, o Vajrayana nasceu lá na Índia, no período clássico. Isso qualquer historiador, isso não é nada discutível, né? A gente já ter tantras, sei lá, século VIII, século VI, etc. Claro, tantras registrados em papel. Então a gente tem também uma linhagem que é uma linhagem, o tantra é secreto, uma linhagem oral. O próprio Vajrayana, como qualquer linhagem tradicional do budismo, não atribui seus ensinamentos a algo menos do que o próprio Buda. Então o Buda ensinou o Vajrayana, ensinou o Mahayana, e esses ensinamentos foram mais amplamente difundidos e se tornaram textos em períodos posteriores. O que hoje a gente chama de Cânone Pali também passou por um processo extremamente convoluto de condensação e adaptação. Então, essas pessoas que chamam isso de budismo original, budismo mais antigo, certas coisas que sobreviveram hoje, não estão considerando várias fontes, a interferência do rei, de certos reinos, né, na escolha de certos textos e assim por diante. Então, tudo isso aconteceu. Só para dizer assim que quando a gente fala de certos aspectos do Vajrayana, as pessoas sempre vêm com essas 2 coisas. Isso é posterior ou isso é de outra tradição. Nós nos remetemos principalmente como tradição
que representava os ensinamentos do Buda, ao período do Ashoka, ao período em que Nalanda estava operando, né, a Universidade de Nalanda, ali no centro da Índia. E nesse período é onde a gente tinha essa universidade com muitas pessoas estudando o Dharma, e a gente tinha esses centros de pesquisa, que eram essas, pesquisa avançada, que eram essas comunidades de tantricas, né, comunidades de praticantes Vajrayana, que desenvolveram o Vajrayana ali, que posteriormente foi levado ao Tibete. Então, a gente tem esses três aspectos, né? A gente tem um aspecto do foco na moralidade, como Shilavakayana, depois no foco na aplicação de antídotos, como Mahayana, no foco na prática, no cultivo, e depois o foco na própria sabedoria, no Vajrayana. Então a gente tem esse Siddha, que é aquele que atingiu a realização, a gente tem o Arhat, o Bodhisattva e o Siddha. E quando a gente está falando do cerne da realização, do Mahasiddha, a gente ainda tem a palavra Vidyadhara, né? Vidyadhara. Então aquele que detém a visão, que detém a sabedoria, aqueles detentores de sabedoria. Aí a gente está falando de certos ensinamentos Mahamudra, ensinamentos de Dzogchen dentro da tradição do Vajrayana, e são seres realizados dentro dessa tradição. São quatro classes de seres, né? Claro, quando a gente está fazendo, né, a pergunta da pessoa, quando a gente está fazendo oferendas ao altar, a gente está fazendo oferendas a todos esses seres de acordo com a nossa compreensão, né? Então, por exemplo, quando a gente faz oferenda ao altar, a gente faz aos Budas, aos Arhats, aos Bodhisattvas, aos Siddhas, aos Mahasiddhas, aos Vidyadharas, ao Guru, né, nosso professor, aos professores da linhagem, às Dakinis, né, que são seres femininos de sabedoria, aos Idans, as deidades de sabedoria, assim por diante. Então, dentro do Vajrayana, a gente tem toda essa classe de seres, essa pletora de seres para oferecer também aos protetores do Dharma, deidades de prosperidade e assim por diante. Tudo isso a gente faz a oferenda diante do altar. Se a pessoa pratica o Mahayana, ela faz pelo menos aos Bodhisattvas e aos Budas, né? E aos Arhats. E se ela é do Shilavakayana, ela faz pelo menos aos Budas e aos Arhats. Então a gente tem essa palavra, né? A gente não faz oferenda ao Buda, a gente faz oferenda às três joias, que é o Buda, os ensinamentos, a propagação dos ensinamentos, a manutenção dos ensinamentos e assim por diante. E a Sangha. Dentro da Sangha a gente tem essa fauna toda, né? A gente tem esses seres realizados de várias classes. E no Vajrayana a gente tem todas essas classes adicionais que a gente coloca lá, e tem como seres... como diz o Dzongchen Rinpoche, Rinpoche, se batesse na sua porta, você mandava embora. Se chamava a polícia. Assim, eles tinham uma aparência de mendigo, assim, né? Uma aparência meio... Alguns deles, né? Porque alguns eram reis, ele tem de várias classes de seres. Se o Tilopa batesse na sua... Tilopa era um dos maiores Mahasiddhas, o principal fundador da tradição Kagyu. E o Tilopa tinha uma aparência terrível, né? Quem foi seguir ele foi Naropa, que era um professor em Nalanda, que embora tivesse muitos alunos, reparou que ele não tinha realização nenhuma e foi atrás desse mendigo, ficou servindo esse mendigo por 10 anos. Então o Vajrayana é um pouco assim, né? O Vajrayana não está muito preso nessas expectativas que a gente tem com relação ao que parece uma pessoa santa, né? Se a pessoa tem uma capacidade extraordinária de beneficiar os outros, pouco importa como ela pareça ser, né? O próprio Dalai Lama diz, então o ser espiritual ele pode se portar da forma que for, ele só não pode fazer com que os seres percam a fé nele e no Dharma. Se ele se portar de uma forma que os seres perdem a fé nele e no Dharma, então ele está tudo errado com o que ele está fazendo. Então esse é o ponto. Hoje em dia, né, as pessoas têm uma expectativa bastante moralista de como um ser deve se portar, então muitas vezes a gente vai ver esse tipo de discussão por aí, mas basicamente o Vajrayana sempre teve esse pessoal fazendo essas pesquisas avançadas fora da universidade. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Tirezi Wate Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Médio no Tutu Piamania Jogi Sasunda do Tem Joji Time Kwene Pema Samba Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shuju Tu Pegu Kose Destin Tezendar Shinju Jigme Tuju Trupanangue Wacha Tungan Drupateno Muyeng Kupamalora Sanelun do Tileta Tu Tem Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Truma de Soji no Nibe Melun de Joji Nenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Senten Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wajin Boja Barche com seu tutor da Poça Só Depson Shinji Lapto Soshi não são Ebeja Shiva Dançam Palum de Drupachinjelo Oma Rumbeza Guru Pema Sede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show